A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui é o irmão Adilson que fala com vocês. Bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Estou aqui com a palavra do nosso Senhor, com a semente incorruptível que Deus lançará no seu coração para que ela gere frutos. Então, que o seu coração esteja como uma terra fértil para que essa semente gere frutos e mude a sua vida. Amém, meus irmãos? A mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês hoje, ela se encontra no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pelas quais ele nos tem dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém? Irmãos, a gente precisa compreender algo, que o desejo do coração do Criador dos céus e da terra, do Senhor dos senhores, do nosso Deus, sempre foi ter um relacionamento com o homem, sempre foi ter intimidade. A criação do homem foi para que houvesse intimidade. Deus não criou o homem para ser um robô, Deus não criou um homem para ser manipulado, um escravo. Deus criou o homem para ser um filho, para ser íntimo dele. E Deus tinha intimidade com Adão lá no Jardim do Éden, até que houve a separação, até que houve a queda de Adão e, consequentemente, a queda da humanidade. Mas o que impediu todo esse tempo o homem de se relacionar com Deus? A natureza, porque Deus, ele tem uma natureza divina. Deus, ele tem uma natureza santa, uma natureza pura, uma natureza cheia de glória, uma natureza cheia de luz. E o homem, devido ao pecado, devido à queda, ele tem uma natureza pecaminosa, que é oposta à natureza de Deus. E devido a serem naturezas opostas, não se pode haver convívio. Por isso houve a separação de Deus e do homem. E aí Deus, ele seleciona, ele escolhe um povo, que era um povo oprimido, o povo de Israel. Eu não quero entrar em todos os detalhes, mas Deus, ele escolheu o povo de Israel para que mostrasse para o mundo a grandeza dele, para que revelasse, esse povo fosse usado por ele para revelar ao mundo quem era ele, os desejos dele, a vontade dele, que era ter intimidade com o homem. Só que esse povo não compreendeu a vontade do Pai e também continuou na separação, porque continuou na natureza pecaminosa. Mesmo tendo recebido a lei através de Moisés, porque a lei ela não veio para mudar a natureza pecaminosa do homem, nem poderia, mas ela veio para mostrar para o homem que ele vivia numa natureza de pecado. A lei enviada por Moisés, ela veio para mostrar que o homem carecia de um Salvador que viesse para mudar a sua natureza, porque somente assim é possível que o homem se relacione com Deus. Então esse povo lá no deserto pereceu porque não compreendeu o desejo do coração do Senhor. Não compreendeu, não se encaixou no propósito de Deus. Mas Deus, com um anseio no seu coração, com esse desejo no seu coração, ele já tinha um plano para a redenção do homem, para a mudança da natureza. Ele já tinha promessas para o homem, para que o homem tivesse essa natureza mudada. E aqui Pedro está esboçando um pouquinho esse assunto, porque olha o que ele fala: tendo dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas, para que através dessas promessas, fiqueis participantes da natureza divina. E aqui eu preciso explicar um pouquinho o que é essa natureza divina, um pouquinho mais sobre o que é a natureza divina e o porquê que a natureza divina ela não consegue, não há possibilidade do convívio com a natureza pecaminosa, não há possibilidade do convívio, que eu digo, irmãos, de ter intimidade, porque são naturezas distintas. Lá no livro de Mateus, no capítulo 1, no versículo 20, a palavra fala assim, ó: mas pensando ele nisso, aqui a palavra está falando de José, o esposo que viria a se tornar esposo de Maria, mãe de Jesus. Mas olha, mas ele pensando nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria
como sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará ela à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui José ele estava um pouco preocupado, um pouco receoso, porque ele não tinha entendido bem. Ele estava prometido para Maria, Maria prometido para ele, eles estavam prontos a casarem, porém Maria aparece grávida. E aí ele ficou um pouco preocupado, mas por ser um homem justo, a palavra fala, não querendo difamá-la, mas no coração dele ele sentiu o desejo de recuar, de fugir dessa relação, de fugir desse matrimônio, o que naturalmente é algo compreensível. Porém, um anjo do Senhor vem em sonhos e alerta ele que o que foi gerado em Maria era gerado pelo Espírito Santo, era de outra natureza. Irmãos, que para nós compreendermos a única maneira de ser tirado o pecado da humanidade teria que ser alguém expiando, alguém fazendo uma obra expiatória que não fosse da mesma natureza que nós. Porque o homem da mesma, nós, nascidos de mulher, entre a relação de uma mulher e de um homem, é impossível que consigamos a nossa própria redenção, é impossível que consigamos a nossa própria libertação do pecado. Mas aí Jesus, o Filho de Deus, gerado em Maria, gerado numa mulher, mas não de uma relação homem e mulher, gerado pelo Espírito Santo, de uma outra natureza. Ele veio com o propósito de ser o Salvador. Ele veio com o propósito de redimir o homem do pecado. E a palavra do Senhor fala que ele viveu sem pecado, ele andou nessa terra sem pecado, e ele se entregou na cruz sem pecado, mas pelos nossos pecados. Foram os nossos pecados que condenaram o Senhor Jesus Cristo. Foram os nossos pecados que fizeram com que fosse derramado o sangue de Jesus. E glória a Deus, irmãos, que ele derramou o seu sangue, porque é a única maneira de sermos redimidos e também é a única maneira de nos tornarmos participantes das promessas que fazem com que possamos ser da natureza de Deus. E sendo da natureza de Deus, eu posso me relacionar com Deus. Irmãos, é interessante que num reino, se nós formos olhar da seguinte maneira, dentro de um reino, as únicas pessoas que se achegavam próximas ao rei, que tinham convívio com o rei, eram os seus familiares. Tinha os servos que tinham até uma certa autonomia de se aproximar numa certa distância, mas os que conviviam verdadeiramente com o rei eram os seus familiares, eram o sangue do seu sangue, eram aqueles que compartilhavam do sangue do rei, do sangue real. E hoje, para que nós possamos ter uma verdadeira e uma real intimidade com Deus, com o Rei dos Reis, com o Criador dos céus e da terra, é necessário que nós sejamos participantes dessa natureza. Mas quando eu creio na obra de Cristo, eu me torno herdeiro dessas promessas. Mas quais são as promessas? A primeira delas era a salvação. Todo que crê em Jesus Cristo é salvo. Mas também recebemos o Espírito Santo. E é aí que é esse Espírito que faz com que sejamos participantes da natureza de Deus. Porque o nosso espírito e a nossa alma descendem de uma natureza pecaminosa, mas quando cremos na obra redentora de Jesus Cristo na cruz, recebemos o Espírito de Deus no nosso espírito, recebemos uma parte divina no nosso espírito, recebemos uma parte de Deus em nós, para que sejamos purificados e para que estejamos apropriados para estar com o Criador. Percebam quão maravilhoso é, irmãos, quão grande é a obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Tudo isso, irmãos, só é possível devido à obra do Filho de Deus, devido à obra daquele que veio numa natureza divina, foi gerado pelo Espírito de Deus, foi gerado de uma natureza diferente da nossa, corrupta, de uma natureza caída como a nossa. Ele foi gerado da natureza do Criador. Tudo isso por amor a nós. Tudo isso por amor a nós. E aí a palavra fala que lá no livro de Efésios, que através de Jesus Cristo nós temos paz com Deus, porque nós éramos inimigos devido à natureza.
Era impossível termos intimidade devido à natureza. E aí Deus realiza a obra e faz com que tenhamos paz com Ele. Ele faz com que possamos ser povo dele, ser da família de Deus. Ele faz com que possamos estar diante do Rei, sermos participantes da realeza. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus fala que é quebrado o muro da separação. Não há mais judeu, não é mais somente o povo de Israel, o povo de Deus. Hoje o povo de Deus é aquele que crê na obra de Jesus Cristo, é aquele que entende que Jesus veio de uma natureza divina para redimir o homem pecador da sua natureza pecaminosa e fazer com que possamos ser da mesma natureza que ele e estarmos com ele. Hoje o povo de Deus é os que entendem isso. Não há mais judeus nem gentil ao povo de Deus, a filhos de Deus, aqueles que pertencem à família real do Senhor. E aí ali no livro de Pedro ele continua que pelas promessas possamos ficar participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, da natureza pecaminosa, daquilo que nos afastava do Senhor. Ó, que pela concupiscência há no mundo, que pela natureza que herdamos lá desde Adão, há no mundo, o mundo está preso dentro de um sistema, o mundo está preso dentro de uma natureza que só Jesus Cristo pode resgatar-nos dessa natureza. Só Ele, que veio de Deus, na natureza de Deus, da natureza divina, Ele, quando cremos na obra dele, recebemos a promessa do Espírito Santo colocado em nossos corações, colocado em nosso espírito. É esse espírito que faz com que sejamos participantes da natureza de Deus, faz com que possamos nos aproximar dele, faz com que possamos novamente voltar a ser imagem e semelhança de Deus. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas devido à queda, ele não era mais imagem e semelhança de Deus. E nenhum homem nasce à imagem e semelhança de Deus, porque Deus não é pecado, e o homem nasce debaixo do pecado. Porém, quando recebemos o Espírito Santo em nós, primeiramente crendo em Cristo, recebendo o Espírito de Deus em nós, novamente voltamos a ser a imagem e a semelhança de Deus. E isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo, isso é uma oportunidade única e Deus disponibiliza para você. Você tem acesso a essa oportunidade de salvação e de participação da natureza de Deus. Você pode se achegar a Ele. Graças a essa obra, você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Jesus fala no livro de João 4 que a hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, e só é possível eu adorar a Deus em espírito e em verdade com o Espírito Santo em mim. Porque aí não há um local para mim adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar, porque eu posso me achegar a Ele pelo novo e vivo caminho que foi feito e aberto pela cruz e sangue de Jesus derramado nela e pelo Espírito Santo colocado em mim. A palavra de Deus também fala aqui no livro de Pedro que a palavra de Deus ela é uma semente incorruptível e Deus ele lança essa semente em nós pouco a pouco. Ele vai lançando o que está sendo dado para você aqui é uma semente incorruptível que junto com o Espírito Santo vai moldando você à imagem e semelhança de Deus, que junto com o Espírito Santo vai moldando o seu caráter como filho de Deus, como membro da família real de Cristo. E isso é tremendo e glorioso e está disponível para você. Basta que você creia, basta que você compreenda e basta que você se entregue para o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração. Espero que eu tenha compartilhado ela da melhor forma possível, que você receba ela com seu coração aberto, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, no nome santo de Jesus Cristo, reunidos com os que me ouvem e assistem, Senhor, primeiramente agradecendo a Ti por tudo aquilo que fizeste, Senhor, por nós. Nós, Senhor, sendo filhos da desobediência, nós mortos em nossos pecados, mas o Senhor envia seu Filho
participante da sua natureza. Envia seu Filho Jesus Cristo de uma natureza que não é a mesma da nossa e nos resgata, Senhor, dos nossos pecados. O Senhor nos vivifica através dessa obra. O Senhor nos dá vida, o Senhor nos liberta, o Senhor nos restaura, o Senhor nos faz com que possamos achegar a Ti, Senhor. O Senhor muda na nossa natureza pecaminosa para que possamos ser participantes da Sua natureza e possamos estar contigo. Louvado seja o Seu nome, Senhor. Agradecemos a Ti. Obrigado por tudo aquilo que já realizaste, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que essa palavra chegue nos corações, toque nos corações, transforme os corações, que aqueles que estão me ouvindo e assistindo, Senhor, estejam com o coração aberto, receptivo e recebam essa palavra de bom grado e sejam mudados e transformados por ela. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo salvação, eu profetizo liberdade, libertação naqueles que me ouvem e me assistem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, toca nos corações, Senhor. Transforma vidas, Senhor. Restaura vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, te pedindo e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Compartilhem essa mensagem. Não esqueçam de se inscrever no canal se você não é inscrito. Siga lá as nossas redes sociais, é Tempo da Verdade. E deixe Jesus mudar a sua vida. Em nome dele. Em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Amém.